Olá, bom dia! Os assuntos da pecuária e do agronegócio em Santa Catarina em destaque para você a partir de agora, aqui na NDTV. Olha só o que a gente preparou para essa edição. Programas de financiamentos especiais visam minimizar os impactos da estiagem. No ND Agro, vamos conhecer os detalhes desses programas e como acessá-los. Na Serra, expectativa para a colheita da maçã. E ainda, na capital, a prefeitura tem estimulado a criação de compostagens comunitárias pela cidade. Na pecuária de leite, vamos mostrar como os produtores de Santa Catarina estão driblando os impactos causados pela seca. Tudo isso e muito mais, agora no ND Agro, que já está no ar. E mais uma cultura tem sofrido com a seca aqui em Santa Catarina. Desta vez, são os produtores de leite que passam por dificuldades. O cuidado deve ser redobrado para a produção e também o bem-estar animal. O calor das últimas semanas, somado à grande estiagem no sul do estado, tem causado reflexos nas produções. Os mais de 30 produtores de leite de Içara sofrem com a seca. Sem água para o pasto, os animais acabam comendo menos. A gente faz, às vezes, investimento com adubação nitrogenada e daí com essa adubação precisa chuva para fazer a pastagem absorver, né? Às vezes a gente joga e acaba que não tem resultado. Resultados que já são menores, chegando à casa dos 20%. O Marlon, que antes produzia 500 litros de leite por dia, hoje está com 100 litros a menos. Já os custos para a produção só aumentam e deixam o produtor preocupado se a estiagem continuar. E aumenta muito, porque onde eu era para estar fabricando silagem, elas estão comendo porque cai pela metade a produção de forragem. Eu era para estar produzindo para o inverno e eu estou já usando a comida do inverno. Além da produção de leite que foi afetada por conta da estiagem no sul catarinense, outras culturas, como o arroz, soja e o milho, também sofreram com a falta d'água. O milho, a soja, o feijão, produção de leite e outros produtos, como também maracujá, moranguinho. O relatório da Epagre aponta que até o momento, 30% da primeira safra de milho já foi perdida. Um prejuízo estimado em mais de 12 milhões de reais. Na soja, a perda é de 10%, afetando 150 produtores. Contabilizando todas as culturas, o prejuízo é de quase 16 milhões de reais. Para o secretário de Agricultura de Içara, fazer projeções no momento atual é difícil, já que os cultivos dependem exclusivamente do tempo. Se a chuva vier ainda na quantidade certa, né, porque a chuva também, quando ela é demais, também prejudica, nós consiga recuperar boa parte do prejuízo que tivemos na safra anterior. A Rose, que é técnica do Comitê da Bacia do Rio Uruçanga, conta que a estiagem é recorrente no estado, que é preciso pensar na segurança hídrica nos municípios e propriedades da região. E essa segurança passa pela boa quantidade e qualidade da água, que ela possa atender os vários períodos do ano, passando por um trabalho a longo prazo. Nós precisamos ter vegetação no entorno das nascentes, no entorno dos rios, nos topos de morros. Então nós precisamos ter área verde dentro das cidades, nós precisamos ter área verde dentro das propriedades rurais, para que a gente tenha água. Rose conta ainda que com otimização e políticas públicas estaríamos com melhores resultados e que com o uso excessivo da água, a qualidade poderia cair. E com isso, os preços de todas as produções aumentariam, sejam na indústria, agricultura ou comércio. Então é preciso poupar água potável, né? As empresas precisam otimizar a água no seu processo produtivo. O agricultor tem que pensar em como produzir e como otimizar aquela água dentro da sua propriedade. E a Secretaria de Estado da Agricultura está acompanhando de perto as consequências da seca. Por isso, mantém programas especiais que visam minimizar os impactos da estiagem. Vamos conhecer agora os detalhes desses programas e como acessá-los. Nós temos o Água para o Campo,
que os produtores acessam até R$150 mil e a Secretaria da Agricultura subsidia o juro. Temos também o Prosolo e Água, que é o Água para Todos. Dentro desse programa nós temos duas linhas. Uma para produtores com DAP, produtores familiares. Eles podem acessar até R$100 mil e eles vão pagar em 5 vezes. Pagando antes do vencimento, até o vencimento, eles terão 50% de desconto. Também temos, dentro desse Água para Todos, o programa para vulnerabilidade social e de renda, onde os produtores com renda até R$50 mil podem acessar R$20 mil, pagam também em 5 anos sem juros, com 75% de desconto. São programas com o objetivo de captar, armazenar, tratar e distribuir água para as propriedades. A Ipagre elaborou mais de 500 projetos na linha do Investe Agro Água para o Campo, onde os agricultores investiram mais de R$29 milhões já em cisterna, ou em perfuração de poço, ou em captação de água, dos quais a Secretaria vai subvencionar o juro. E na linha do ProSolo e Água SC foram mais de 2.050 projetos elaborados já, um para cada agricultor, onde os investimentos ficam acima de R$71 milhões já de investimentos. A região oeste é uma das que mais sofre com a crise hídrica e, consequentemente, uma das que mais demandou a elaboração de projetos contra a estiagem. O município de Arvoredo, por exemplo, que tem como principal atividade geradora de renda a criação de aves e suínos, enfrentou grandes problemas. O município também tem uma deficiência de água superficial. Mesmo com a perfuração de poços, não é suficiente, tem muitos poços dando secos. Então, a alternativa para viabilizar essas atividades no município é a construção de cisternas, principalmente as cisternas que captam água do telhado, que é uma tecnologia ambientalmente correta. As cisternas têm pouco impacto ambiental. Desde o dia 29 de março de 2021, nós fizemos 42 projetos com esse objetivo e foram disponibilizados ou financiados R$1.500.000. Muitas famílias agricultoras já foram contempladas e executaram seus projetos. Por mais que a chuva demore a chegar, eles têm uma boa quantidade de água reservada. A contrapartida da prefeitura para quem investiu em cisterna foi com horas máquinas. Então, hoje, quem quiser construir uma cisterna no município de Arvoredo, tem 10 horas grátis, 10 horas isentas, que ele vai conseguir fazer o escavo e toda a terraplanagem, toda a infraestrutura para a construção da cisterna sai gratuitamente. Então, para 2022, os programas estarão ativos, a gente terá orçamento para fazer os projetos para os agricultores, e os agricultores, a partir de janeiro, fevereiro, já podem começar a procurar os escritórios para encaminharem os projetos nessas linhas que a gente comentou. Mesmo a estiagem afetando também a produção de maçã, na Serra, os produtores estão otimistas para a colheita deste ano. Maior produtora de maçãs do Brasil, Santa Catarina espera uma boa safra em 2022. Os produtores pretendem retomar o crescimento e ganhar mais espaço no mercado. A expectativa de produção é grande e os produtores esperam uma boa comercialização do fruto. O ano passado nós tivemos uma safra de 1.280.000 a nível Brasil. Esse ano estamos com uma perspectiva aí de 850.000 toneladas. Nesse viés de pouca fruta no mercado, automaticamente o produtor será mais recompensado do que o ano passado. E a colheita da maçã aqui na Serra Catarinense já começou. Os produtores estimam colher mais de 800.000 toneladas da fruta. Mesmo com a estiagem que atingiu a região, a expectativa de colheita é muito boa para o ano de 2022. Temos uma expectativa que está de acordo com o que a gente já esperava. Temos áreas irrigadas e não irrigadas. As áreas irrigadas estão bem melhor, é claro,
porque não sofreu estresse hídrico, e as outras áreas também ficaram dentro de um padrão que a gente já pensava, né, que estaria acontecendo. Um pouquinho menor o calibre, porém de concentração bem alta de açúcares, porque tivemos uma insolação muito boa nesses últimos dias, agora que está se preparando para a colheita. Então a expectativa é de uma safra, uma maçã crocante, né, e de bastante açúcares. Então é o que a gente vem esperando e com certeza vai conseguir um êxito satisfatório. Com a estiagem, poderá ter uma quebra na porcentagem da produção. Mesmo assim, tem espera de uma boa safra. Estamos com uma safra já com uma quebra, vamos dizer assim, de 25% a 30% já. Né, devido às intempéries, à falta de chuvas na época, inclusive pelo tamanho da fruta, que atingiu bastante. Então, nesse viés aí, acreditamos que ela vai quebrar em torno de 25% a 30%. Em Santa Catarina, as principais variedades produzidas são a Gala e a Fuji. A safra deve ser marcada por frutas de excelente qualidade e com boas vendas no mercado internacional. Em 2021, o estado faturou 23 milhões de dólares com os embarques da maçã para todo o mundo. E a Prefeitura de Florianópolis lançou um edital para incentivar a realização de compostagem comunitária aqui na cidade. É uma iniciativa para a gente poder chegar lá em 2030, sendo a capital lixo zero. Todos os dias são 200 toneladas de resíduos orgânicos recolhidos na capital que ganham como destino o aterro sanitário. Mas esse volume poderia ser menor se a compostagem fosse uma prática mais usada pela população. A grande parte dos municípios, até mesmo brasileiros ou países em desenvolvimento, a fração de orgânicos é uma fração muito expressiva, né? É uma fração de uma estratégia de logística bem complexa, porque é um material putrescível. Então eu preciso manter uma rotina de coleta muito intensa, né? Não posso deixar a população desprovida desse serviço por muito tempo. Então, basicamente, em Florianópolis, eu preciso de um serviço quase que diário, né, nas ruas. E é um resíduo que tem uma densidade muito alta e um peso, consequentemente, alto. Então, eu tenho uma coleta extremamente cara. A compostagem é também um método de reciclagem. É reaproveitar o resíduo orgânico de uma forma eficiente. Pensando nisso, a Secretaria de Meio Ambiente lançou um edital com o objetivo de incentivar iniciativas de compostagem nas comunidades de Florianópolis. A Prefeitura vai manter o serviço de coleta através de bombonas e caminhões satélite. Então, a Prefeitura vai permanecer a expansão dos setores onde a gente faz a coleta de resíduo orgânico e nós vamos firmar parceria com alguma empresa, alguma ONG, alguma associação de bairro que assuma simplesmente o tratamento desse resíduo orgânico. O município vai pagar por tonelada de adubo orgânico produzido nos projetos para serem utilizados nas hortas orgânicas da cidade. O objetivo é justamente implantar o conceito de economia circular, ou seja, deixar recursos dentro do próprio bairro, fazer que os recursos girem em torno do próprio bairro, através da valorização do resíduo orgânico. A ideia é que, por exemplo, no Campeche a gente faça a coleta, o material fique lá no Campeche, seja compostado lá no Campeche, e ali também ele vai ser obrigado a adotar uma horta comunitária. Então a gente fecha esse ciclo da natureza, onde o alimento, né, vira o resíduo orgânico, vai para a compostagem e aí ele volta como nutriente em hortas comunitárias. Nas plataformas digitais, Mariana compartilha conteúdos sobre reciclagem, saneamento, educação ambiental e compostagem. Primeiro passo, então, para montar a composteira é higienizar as caixas. Essa aqui é de margarina, então tem bastante resíduo. Eu vou usar um guardanapo para tirar esse excesso. E o que está na internet é praticado todos os dias na casa da Mariana. Há 3 anos, ela começou o processo de reciclagem de orgânicos dentro do apartamento, num processo muito simples. Eu escolhi o método Bokashi, que é um método de fermentação sem a presença de oxigênio, por se adaptar ao apartamento, por ter pouco espaço, por ser de baixa manutenção. Então, ao longo do dia que a gente vai preparando as alimentações, eu vou guardando todos os orgânicos. E aí, depois de 2, 3 dias, eu abro a caixa, coloco os orgânicos, compresso, e daí depois eu coloco o farelo, que é os micro-organismos selecionados que fazem esse processo de fermentação. E nada é desperdiçado. A matéria orgânica
orgânica vira adubo e vai para a horta do sítio da avó, que hoje planta uma grande variedade de frutas e legumes. E o líquido gerado da decomposição é um ótimo biofertilizante para as plantinhas da casa. É como se fosse o adubo na versão líquida. Aí depois a gente dilui ele, que ele é super concentrado, né, são nutrientes, e coloco nas plantas para enriquecer elas e elas crescerem mais fortes. Depois que a gente enche a caixa, nesse processo de matéria orgânica e o farelo, a gente deixa ela fechada durante 15 dias, ela fermenta fechada e depois ela fermenta no solo 2 porções de terra para 1 porção da caixa. Aí a gente mistura tudo, deixa fermentar 15 dias e depois a gente usa para botar as plantas aí para crescerem e trazer alimento aqui para casa. O edital da Prefeitura é uma iniciativa inovadora, que faz parte do conjunto de planos da cidade para se tornar capital lixo zero em 2030, desviando 90% dos resíduos orgânicos que vão para o aterro sanitário. E essa é uma iniciativa muito interessante porque as pessoas vão ver isso acontecendo na sua região, na sua localidade, e quando a gente separa o lixo orgânico especificamente, a gente vê que todo o restante tem algum valor. Então a gente acredita que essa iniciativa também vai incentivar a reciclagem de material seco. E é um credenciamento, então não existe concorrência. Todos aqueles que quiserem se inscrever vão ter oportunidade de participar. E depois de 2 anos com atividades presenciais praticamente suspensas em função da pandemia, 2022 marcou a retomada das feiras do agronegócio em todo o país. Eventos visitados por agricultores, empresários que buscam conhecimento e inovação, além de novas tecnologias. Aqui em Santa Catarina, o calendário de feiras agrícolas foi aberto com a Itaipu Rural Show, em Pinhalzinho, no oeste catarinense. Um assunto muito discutido hoje no universo da produção animal é a qualidade do ambiente em que o animal vive. Bem-estar que gera resultados. Na avicultura, a ambiência é um grande desafio. O maior desafio hoje são os custos altos, então a gente tem que produzir bem. E produzir bem depende de nós técnicos, depende do produtor aqui que está nos ouvindo. Já pensando no conforto das aves nos períodos de baixas temperaturas, este avicultor de Serra Alta está em busca de um aquecedor mais moderno para o aviário. A gente está atrás de uma inovação melhor aí, que a gente já está ano, né, tempo no mercado aí do frango. E a gente está inovando para ver se melhora mais a qualidade dos bichinhos também, né, para a gente ter uma produção melhor, né, um retorno melhor para a nossa propriedade. Se no frio o aquecimento no aviário é importante, nos períodos mais quentes uma boa climatização ajuda muito para que o animal converta em carne tudo o que ingerir. O maior benefício é o conforto para as aves, né? Mantendo ela confortável termicamente, ou seja, não passando calor, não passando frio, ela vai converter melhor, que é menos ração consumida e maior peso. Ela vai converter essa ração que ela come, essa água que ela bebe, em carne. Equipamentos modernos, novas tecnologias, sistemas e manejos para as mais diversas áreas do agronegócio foram apresentados na 23ª edição da Itaipu Rural Show em Pinhalzinho, realizada de 2 a 5 de fevereiro. Mais de 330 expositores de todo o país estiveram presentes, como este distribuidor autorizado de máquinas pesadas da linha amarela. Nesse ano nós escolhemos trazer então o trator de esteiras D61 EX23, que é um produto que a gente está colocando muito bem na nossa região, com alta eficiência operacional, baixo custo, né, que é o que todo mundo está procurando. Então a gente resolveu trazer esse equipamento desse porte, que é um porte diferenciado no mercado, é um trator de aproximadamente 20 mil quilos. Entre os destaques da Itaipu, considerada a maior exposição do agronegócio de Santa Catarina, dinâmica de máquinas, resultados que podem ser vistos na prática, palestras, robôs e a presença dos animais, que atraem famílias inteiras que passeiam pelo parque. Entre os acontecimentos da feira que mais chamam a atenção dos visitantes estão o julgamento de animais e o torneio leiteiro. Nas edições anteriores, os campeonatos com as raças Jersey e holandesa aconteciam em uma tenda. Neste ano, a Itaipu ganhou uma estrutura totalmente nova de pista. A gente percebe que a cada ano vai havendo melhores tecnologias, o avanço da pecuária e da agricultura na exposição aqui no Itaipu Rural Show. E para nós é de fundamental importância estar aqui. Toda edição que a gente comparece aqui sempre tem alguma novidade, tanto
em maquinários, equipamentos para a agricultura, quanto na parte de produção de grão, parte de milho e soja. E um bicho que já virou moda na decoração e muita gente gosta e acha fofo são as lhamas. Elas geralmente são encontradas em regiões com cerca de 1.000 metros de altitude da América do Sul, países como Chile e também Bolívia. Também são encontradas nos Estados Unidos, mas esses animais estão mais perto do que a gente imagina. Aqui em Santa Catarina tem família criando esses bichos exóticos, olha só. Paulinho, Morena e Alemão. Parece até nome de cachorro, mas são lhamas. Isso mesmo. Olhares curiosos, orelhas em pé, animais que a gente não tá acostumado a ver. E elas vivem próximas a Joinville, na propriedade da Jana. Era ter animais mais exóticos, né? Para que as pessoas que viessem visitar, as crianças, tivessem esse acesso a animais diferentes, animais exóticos. Onde nasceu a ideia de trazer a primeira, aí viu que a adaptação foi super tranquila, super fácil. E começou a vir o restante e até nascer, né? Teve lhamas que nasceram aqui no próprio local. Os chamados camelos do Novo Mundo vivem originalmente na Cordilheira dos Andes, onde as temperaturas são baixas. Assim, as pelagens servem para a proteção do frio, além de arranhões e outros ferimentos. Eles se adaptam muito bem a variações de temperaturas. Eles apresentam uma pelagem, essa lã, que acaba ajudando na regulagem de temperatura, tanto para frio como quente. E olha só, elas são tão amistosas e tranquilas, essas 6 lhamas, que a gente está no meio aqui do lugar onde elas comem a ração. Como vocês podem ver, estão tranquilas aqui, olhando para a gente, claro, ainda tentando entender o que é essa coisa aí que está se mexendo, a câmera, né? Então elas estão tranquilas aqui no momento. Bom para as crianças que vêm visitar também, né? Que aí não precisa ter nenhum tipo de medo. Ou seja, quando elas estão até comendo, elas são muito tranquilas. E logo as lhamas vão ter uma nova função: auxiliar no tratamento de dependentes químicos quando a propriedade se tornar uma comunidade terapêutica. A ideia da comunidade terapêutica também é que as mulheres que venham para cá em tratamento tenham esse contato, né, com a natureza e com animais, que a gente sabe que faz toda a diferença num processo de reabilitação, né? E apesar de incomum, tem mais lhamas pela região. Em Campo Alegre, no Planalto Norte, a Denise e o Gilberto criam os bichos há cerca de 5 anos. Mas alguns cuidados são necessários para ter os animais, principalmente em casa. O recinto desses animais tem que ser num tamanho adequado para o número de animais. Ele tem que ter pontos que ele possa entrar, que a gente chama áreas de cambiamento, que ele possa ser protegido da chuva. Ele tem que ter áreas de pastagem, a área que ele vai receber a comida, o coxo de comida, coxinho para água. Então você tem que fornecer itens que em relação às necessidades deles, né? E com essa criação de lhamas aqui em Santa Catarina, a gente finaliza o nosso ND Agro desse domingo. Outros assuntos em destaque hoje você confere em tempo real no nosso portal o ND+. Os assuntos do agronegócio voltam no domingo que vem. Eu espero você. Tchau, tchau.